Boa noite a todos, boa noite pessoal. Estamos dando início aí mais um estudo através do Amigos do Caminho, pedindo ao Cristo Jesus aí que possa nos abençoar, que a gente possa passar essa horinha, conversando sobre assuntos relevantes de espiritualidade, de evangelho, de doutrina espírita, que a gente possa trocar boas vibrações, boas energias, distribuindo aí aquilo que temos de melhor uns para os outros. Lembrando que, conforme nos diz o querido Hermínio Miranda, toda reunião é um ser coletivo, composto das vibrações e energias dos seus componentes. E mesmo a gente estando à distância, a gente sabe que nós estamos permutando aí impressões, vibrações, energias, no campo espiritual, no campo do sentimento, da emoção. Então a gente vai começar, se Deus quiser, o nosso estudo, mais um estudo aí de perguntas e respostas sobre temas da doutrina espírita, do evangelho, e sobre temas aí de espiritualidade, os companheiros que tiverem aí algum tema que achem interessante no momento, e quiserem dividir com a gente, quiserem aí fazer os seus questionamentos, fiquem à vontade, para a gente ir juntos aí pensando um pouquinho sobre esse momento de espiritualidade, um momento em que a humanidade, como a gente sempre fala, passa, conforme diz aí o Emmanuel, por seus transes mais profundos, no sentido que nós precisamos observar e sentir que a transição já está acontecendo. Nós já estamos vivendo num mundo em transição, num mundo em transformação, cujos conteúdos são bem diferentes da nossa infância, bem diferentes aí do nosso passado, se a gente for observar os mais velhos, igual a gente aí que já passou dos 40, e a gente vai percebendo que essa mudança ela é progressiva e ela atinge a todos. O mundo está cada vez diferente, a gente vê aí nas informações da ciência. Alguns companheiros falam que nos últimos 100 anos a humanidade se aprimorou mais do que nos últimos 20 mil. Então você imagina, em 100 anos nós conquistamos o que o conhecimento humano não conquistou em 20 mil anos de história. Tem um relato bem interessante que fala que se a gente pegasse um homem que viveu na época do Cristo e trouxesse ele para o século XVII, ele veria pouca diferença. Seriam basicamente as mesmas ferramentas, a tração animal, a agricultura. Talvez ele visse alguma diferença na questão do vestuário e do idioma. Mas a vida se processaria de maneira muito parecida, tanto na época dele lá, na época do Cristo, quanto no século XVII. Mas se a gente trouxesse um homem que nasceu no ano 1900 para agora, em 2020, o abismo seria muito maior. Por quê? Porque o mundo de hoje é totalmente diferente do mundo que existia há 100 anos. E daqui 10 anos vai ser mais diferente ainda. O fato de a gente estar conversando aqui, nós estamos falando que eu estou gravando aqui pelo smartphone, vamos imaginar que em 2007 lança-se o primeiro aparelho desse, e até essa época a gente vivia sem saber, e sem precisar desse aparelho. E hoje, um smartphone com essa câmera, um sistema, um estúdio, vamos dizer assim, de filmagem portátil, e de transmissão, além de filmar, ele transmite, e cuja a influência na nossa vida não pode ser mensurada. O nosso contato, as nossas trocas, os nossos estudos são feitos através desse aparelho aqui. Imagina daqui 20 anos, daqui 100 anos, o que não vai existir na humanidade. Então nós estamos vivendo realmente um momento, um período de transição e de transformação. Boa noite aí, os amigos que estão chegando. Conforme a gente combinou, hoje, domingo, a gente vai tirar para responder as questões, as dúvidas dos companheiros que participam aí com a gente sobre as questões de espiritualidade, de mediunidade, temas que às vezes as pessoas têm vontade de perguntar e não tem muito aonde. Claro que a gente não é detetor de toda a verdade, mas a gente vai dividindo aí um pouquinho que a gente sabe, e a gente conta também com o auxílio dos amigos espirituais aí para nos ajudarem sobre os temas ou assuntos que nós não dominamos, Então eles aí, através das intuições aí, através
do seu envolvimento amoroso vão nos ajudar, né? A gente está conversando nesse momento, né? Que é um momento chave para a humanidade, né? Eu lembro que alguns anos atrás, né, um companheiro espiritual, né, que não se identificou se manifestou na reunião mediúnica que a gente estava participando, e ele falou para a gente que a nossa encarnação atual, né, nossa aqui, né, nesse momento aqui, é uma encarnação chave, muito mais importante do que as encarnações que nós tivemos nos últimos 1.600 anos para trás, né? Ele compara esse momento que nós estamos vivendo aqui com uma oportunidade daqueles espíritos que encarnaram na época do Cristo, né? Quando a presença amorosa de Jesus estava trazendo toda uma onda de transformação e mudança para o planeta, né? E aqueles espíritos, aqueles seres que, vamos dizer assim, pegaram aquela energia, aquela onda, né, e aceitaram ali o convite amoroso de Jesus, eles evoluíram muito mais rápido, né? Muito mais rápido neles. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Eliane Guimarães, poderia falar das 10 pragas do Egito na visão espírita? Então, tem um livro muito interessante chamado O Faraó Mener-Ptah, né, que tem esse nome por causa do faraó, né, das pragas do Moisés, né? E se a gente for analisar, né, o que são, né, o que é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um conjunto, né? O tema é tema livre, tá? É respondendo as perguntas do pessoal, viu, minha amiga? Nós estamos falando das 10 pragas do Egito, que a companheira perguntou a visão espírita, né? Se a gente for analisar bem, né, vamos pensar aqui, né? Nós sabemos que Jesus, que é espiritualidade, não são de maneira alguma espíritos agressivos e violentos. Então a gente imaginar, né, que Jesus ou Deus, né, os seres iluminados cheios de amor enviaram, né, pragas, transformaram água em sangue, fizeram as crianças do Egito morrerem, né, mandaram gafanhoto, mandaram traça, mandaram peste sobre o Egito, né, seria, né, desacreditar da bondade divina. Né? Até porque Deus não toma partido de um povo contra outro. Todos somos filhos do mesmo Pai. O que acontece, né, que nós temos que entender, é que o Moisés ele viveu, né, basicamente 4.000 anos atrás, né, ou seja, o Moisés é 2.000 anos mais antigo que Jesus, né, quando Jesus estava, né, encarnado, né, gente? Claro que não na idade espiritual, Jesus existe antes do mundo, falando na história. Então nós vamos perceber que o Moisés ele vivia numa época, né, quase que mítica, né, o Egito antigo lá, né, o Egito dos faraós, né, e o Moisés ele vai recorrer, né, a determinados truques e táticas para poder libertar o povo de Israel. Uma coisa bem interessante é que tudo que o Moisés fazia, né, os sacerdotes egípcios conseguiam reproduzir, né? O Moisés transforma lá a vara numa serpente, os sacerdotes egípcios faziam igual. O Moisés transformava a água em sangue, os sacerdotes egípcios faziam igual. O que acontece? O Moisés, ele era filho de uma princesa egípcia, né? Para quem quer ler a história dele, recomendo esse livro do Rochester, chama-se O Faraó Mener-Ptah, né? Que conta a história do Moisés, né? E o que acontece? Ele foi criado dentro da cultura egípcia e ele sabia, né, os segredos e os mistérios lá dos sacerdotes egípcios. Então, o que o Moisés fazia, os sacerdotes também faziam. Só, né, que o povo de Israel não tinha esse entendimento, não tinha esse conhecimento, e viam Moisés como um ser, né, iluminado pela força divina. Aí nós temos que separar, né, o Moisés enquanto enviado espiritual para trazer os 10 mandamentos, né, que abriram todo o campo da humanidade aí para as questões da responsabilidade, da causa e efeito, né? As leis de Israel, a estrutura judaica, né, que o Moisés vai construir, e o Moisés ser humano, né, com seus sonhos e ideais humanos, né? E a gente vai perceber que o Moisés era um espírito muito difícil, né, apesar de ser o melhor que tinha na época. Tá, gente? Nós temos que entender que o Moisés não era um espírito que veio ao mundo com uma missão como a de Jesus, por exemplo, de amor, de bondade, de compreensão. Né? O Moisés veio ao mundo como um disciplinador. Né? Se nós formos analisar as revelações divinas, a gente pega a primeira revelação, que é a lei de Moisés, nós vamos entender que a primeira revelação era disciplina, é lei, é pode e não pode. Né? Então Moisés vem trazer para a gente a ideia do olho por olho, da ação e da reação, da causa e do efeito. Eu faço, eu sou responsabilizado. Né? Então Moisés ele recorre a uma série de estratagemas, né, que ele mesmo cria, tá? Ele mesmo faz aquelas situações acontecerem, né?
E depois ele vai inflar, né, o que aconteceu através da narrativa. Né? Para quem não sabe, quem escreve os primeiros livros da Bíblia é o Moisés. Então ele está falando dele mesmo. Né? Então assim, o Moisés ele infla, né, a narrativa, até porque ele queria dar um senso de identidade cultural, né, para aquele povo. Havia um poder sobrenatural entre os sacerdotes e Moisés? Havia um poder mediúnico. Né? Então, assim, os sacerdotes conseguiam fazer, né, não só com questões espirituais, mas eles também conheciam algumas reações químicas, eles conheciam alguns fenômenos da natureza. Por exemplo, de tempos em tempos, o rio Nilo ele fica com a coloração avermelhada, por causa do alto excesso de ferro, né, nas suas regiões. O povo simples entendia que o rio virou sangue. O sacerdote ele entendia que aquele era um fenômeno natural, que acontecia de épocas em épocas, mas ele usava aquilo para poder fixar na mentalidade simples daquela população a ideia de que o rio estava virando sangue e que eles tinham que fazer determinados rituais para o rio voltar ao normal, o que acontecia naturalmente. Né? É uma certa apropriação de um fato, vamos dizer assim, corriqueiro, mas que era desconhecido das pessoas. A mesma coisa acontecia, por exemplo, com eclipses. Né? Então, um astrólogo, né, um mago, ele sabia as fases da lua, ele sabia, né? Ele podia prever os eclipses, então ele usava isso, né, e falava assim, olha, se vocês não fizerem o que eu estou mandando, vai vir um deus e vai engolir a lua. Aí tinha um eclipse, aí todo mundo, oh, meu Deus. Ele falava assim, mas eu conversei com Deus e ele vai cuspir ela de volta. Aí a lua voltava. E aí ele estabelecia poder. Né? Então, os sacerdotes egípcios, eles tinham muito isso. Eles tinham muito conhecimento, por exemplo, que alimento bolorento atraía rato, atraía inseto. Né? Então, o Moisés ele utiliza desse conhecimento, né, para poder criar um certo caos na população. E os sacerdotes faziam a mesma coisa, mas não podiam contar como que eles faziam, porque era um segredo que eles usavam. Então, Moisés usava habilmente, né, as técnicas que ele aprendeu para poder ter o resultado, e os outros não podiam questionar ele por causa do segredo religioso, aquela coisa toda. Né? Mas é claro que a gente sabe que existe interferência espiritual, né? Mas nós não vamos imaginar que os espíritos de luz vão descer dos planos espirituais de amor e paz para passar espada nas crianças do Egito. Né? Imagina um ser iluminadíssimo, cheio de amor, né? Uma entidade veneranda, descer com a espada na mão para cortar o pescoço dos outros. Isso aí, né? A razão já nos mostra que isso é impossível. Né? Você imagina o Emmanuel fazendo isso, o Dr. Bezerra de Menezes descendo dos planos espirituais para matar os outros? Não, os espíritos de luz não fazem esse tipo de coisa. Né? Mas o Moisés usou habilmente, né, dessa situação e estruturou uma religião em torno daquilo. Tá? Essa é a visão, né, que a doutrina espírita tem. Né? Eu recomendo muito a leitura do livro lá do faraó Mener-Ptah, até porque o faraó, né, que é o Mener-Ptah, né, muita gente confunde com o pai dele, que é o Ramsés II, né, que é o mais famoso, por isso na Bíblia usa o Ramsés, né, porque ele é mais famoso que o filho dele. Né? E existem assim, por exemplo, o Egito não tem registro da existência do Moisés, né? Mas tem uma série de outras questões aí. Moisés é um estudo fantástico, gente. Né? Mas o que a gente sabe é que ele é um enviado da espiritualidade, né? Ele é um espírito comprometido com o povo de Israel, porque foi ele que colocou eles no Egito, né? No próprio livro, né? E a própria espiritualidade fala disso pra gente. O Moisés foi o José do Egito, né? Então ele leva o povo de Israel para o Egito e ele que tem que tirar, né? Ele que levou lá, fez os egípcios detestarem o povo de Israel, porque tomou tudo para dar para eles, né? Quando ele tinha poder, né? E depois ele tem que tirar o povo de Israel, né? Até que chega um ponto lá no livro de Êxodo, né, que o Moisés fala para, né, Deus fala assim, não, vou matar todo mundo e vou fazer um povo novo de você, né? E o Moisés fala assim, não faz isso não, Senhor, tem que resolver minhas questões aqui, né? Então existe uma série de aprendizados espirituais ali. O que acontece, gente, é que quanto mais passa o tempo, mais a informação e o que aconteceu espiritualmente, né, se misturam entre mito e realidade. Né? O Moisés mítico, que muitos, né, analisam hoje, é diferente, né, do Moisés histórico, do Moisés que realmente existiu. Né? Então, assim, existe uma diferença muito grande entre o personagem, né, das lendas, que já viu o lendário, né, o Moisés dos 10 mandamentos do filme, do cinema, entre o Moisés indivíduo real que viveu, que existiu, que foi um ser humano como nós. Então, muitas vezes tem essa diferença. Né? E lembre-se, né, o Êxodo é escrito pelos judeus.
Então eles vão escrever a história de maneira favorável a eles, né? Não que eles vão mentir, mas que eles vão inflar o negócio, eles vão, né? Então assim, a gente vai entender que ele tem uma história, tem uma cultura daquele povo. Moisés queria, né, criar um senso de identidade no povo de Israel, que foi muito útil, que existe até hoje, né? E é um grande espírito, é um grande emissário do bem que esteve na Terra, dentro de determinados limites. O Moisés, a gente vê uma história dele muito interessante, é o Moisés quebrando as tábuas da lei. Aquilo não é simbólico. Tá? Por que Moisés quebra as tábuas da lei? Porque ele recebe lá no Monte Sinai os 10 mandamentos e um deles estava escrito: não matarás. Ele desce do Monte Sinai e quando ele encontra lá a população lá, né, os hebreus lá numa orgia, ele manda matar todo mundo. Ou seja, ele quebra o mandamento, né? E ele faz isso várias vezes, né? Por isso que a analogia do Moisés quebrando a tábua não é aquela coisa cinematográfica dele jogando a tábua no chão, não. É ele recebendo um mandamento que ele mesmo não cumpria. Né? O Moisés não cumpre os 10 mandamentos, ele manda matar. Né? Mas ele pode, né? Para alguns religiões, o Moisés é diferente. Não, então lá está escrito: não matarás. Né? Não está escrito assim: não matarás, vírgula, Moisés pode. Né? Se fosse assim, né? Então, né, nós vamos vendo essas situações que são interessantes para a gente estudar. É a nossa história espiritual. Né? A nossa história espiritual está ligada ao povo de Israel, com certeza. Senão a gente não estava aqui no Brasil hoje encarnado. Né? A maioria dos espíritos encarnados aqui são de origem, né, egípcia, judaica, lá. Nós estávamos por ali, meu filho. Pode ficar tranquilo. Gente, nós estamos falando aí das perguntas e respostas do pessoal, né? Temas, né, que o pessoal escolhe, né? Então fiquem à vontade aí, né? Nós estamos falando aqui do Moisés aqui, né? Perguntando sobre os 10 mandamentos, a visão espírita, né, gente? Claro que a gente sabe que cada religião, cada, né, caminho espiritual tem a sua visão, né? Nós estamos falando aqui com todo respeito dentro daquilo que a gente entende, né, no aprendizado com a espiritualidade, com a doutrina espírita, tá, gente? Então não tem nenhum interesse de desrespeitar quem quer que seja, tá bom? Vamos ver se tem. Boa noite aos amigos que vão chegando, né? Nós estamos aqui hoje, o nosso tema é responder as perguntas do pessoal, tá? Então se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira que trabalhe de espiritualidade, de mediunidade, de doutrina espírita, né, que vocês queiram esmiuçar, né, ou que seja alguma coisa de curiosidade, fiquem à vontade aí para a gente aproveitar esse tempo, né. É muito interessante que toda religião, né, ela tem um conteúdo místico, e o conteúdo místico normalmente é o que? O reflexo, né, das construções que vão acontecendo. Eu vou contando uma história, aquela história o outro conta, que o outro conta, cada um vai aumentando alguma coisa, até que você meio que perde, né, um pouco de identidade com aquilo que havia no passado. Boa noite. Né? Nosso tema hoje é livre, tá? Então, o que o pessoal quiser perguntar, nós estamos trabalhando aí de acordo com o feedback do pessoal. Se você tiver alguma questão, escreve aí para nós, por favor. Deixa eu ver aqui. Falamos do Moisés. Falamos. Boa noite aos amigos, né? Então estamos continuando, né? Então assim, a gente vai boa noite. Nós estamos aqui fazendo um estudo de acordo com o que o pessoal vai perguntando, tá? Então se você tiver alguma dúvida, alguma questão, né, que você tem curiosidade aí, né? Falar um pouco sobre o Espírito da Verdade, né, Alan? Uma pessoa que é super evangélica e desencarna. Como essa pessoa chega no plano espiritual, né? O Espírito, primeiro vamos falar do Espírito da Verdade. O Espírito de Verdade, né, como está lá no Livro dos Espíritos, na verdade, no Espírito de Verdade, na verdade, oh meu Deus, o pleonasmo aí, né? O Espírito de Verdade é um pseudônimo, né, que é dado ao grupo de espíritos que vão auxiliar o Kardec durante a codificação da doutrina espírita. Então, na verdade, Espírito de Verdade é como se fosse um codinome de um grupo de entidades, né, que não queria se revelar, não queria dizer o nome, né, secundados por Jesus, ou seja, espíritos que falavam em nome do Cristo, né, e que vão trazer a informação espiritual, né, de maneira despersonalizada, no sentido que eles vão falar, mas eles não vão falar, eu sou o João Maria, não, nós somos o Espírito de Verdade, ou seja, nós somos um grupo, né, com o compromisso de ajudar no avanço do conhecimento espiritual. Né? Vamos voltar aqui, ó, pessoa evangélica.
Uma pessoa super evangélica chega no mundo espiritual. Como é que acontece? Ela vai chegar, né? Porque o que importa não é a religião, e sim o sentimento, né? Se ela for uma pessoa muito apegada aos rituais religiosos, ela vai ter uma certa dificuldade de lidar. Mas normalmente ela vai para regiões de transição, né? Que são, vamos dizer assim, dentro de um molde daquilo que ela entende e acredita. Ou seja, ela vai para um lugar do plano espiritual, onde existem outros espíritos, né? Com as mesmas crenças, e que aos poucos vão sendo introduzidos conceitos mais espiritualizados para eles entenderem um pouco além do que eles acreditam. Se for uma pessoa que é muito evangélica, mas é muito evangélica no sentido da prática do bem, da caridade, do amor, normalmente, né, ela se adapta muito rápido no plano espiritual. Né, porque o negócio dela não é o rótulo, é a vivência. Então, ela vai chegar no mundo espiritual e ela vai conseguir lidar com aquele plano espiritual e vai conseguir trabalhar, às vezes, em instituições e colônias espirituais, né, de molde evangélico. Existem colônias espirituais, né, ali na região, por exemplo, onde está o nosso lar, que atendem, né, companheiros nessa situação e que fazem a transição. Né? Vamos lembrar que é uma zona de transição. O mesmo acontece com os nossos irmãos, né, islâmicos, muçulmanos, né? A verdade, ela se particiona de acordo com o que a gente dá conta, né? E nós aqui, por exemplo, nós somos cristãos e eu sou espírita, né? Eu não posso ter a ilusão de acreditar que tudo que existe é só o que eu entendo e acredito. Existe muito mais coisa que eu não sei. Então eu vou passar por um período de transição no plano espiritual para aprender e entender conceitos que talvez hoje eu não dou conta de assimilar, eu não dou conta de levar em conta, né? Eu não dou conta de trabalhar aquilo. Né? O que importa não é a religiosidade da pessoa, não é a crença religiosa, é a vivência. Então um espírita muito apegado à regra, essas coisas, ele vai ter tanta dificuldade quanto um católico, um budista ou um muçulmano. Né? E o plano espiritual se adapta, tá? Como a gente falou, as colônias de transição, como o nosso lar é uma delas, né? Então uma colônia de transição lá no Oriente Médio vai ter características árabes, vai ter características islâmicas, né? Os espíritos mais iluminados daquelas colônias vão fazer, né, lento e gradualmente uma transição de conhecimento. Quer dizer que eles vão virar cristão? Não, quer dizer que eles vão aprender que existe mais e além do que eles conhecem. Como nós aqui vamos aprender que existe mais e além do que a gente acha que é tudo. Né? Então, assim, a gente tem um conhecimento espiritual, não quer dizer que a gente sabe tudo, não. Né? Pode se preparar que vai ter coisa nova lá que a gente nem imagina. Marcelo, o que a espiritualidade diz sobre esse atual momento do Brasil, com tantas barbáries ocorrendo, inclusive com crianças? É muito horror. Nós estamos vivendo um momento de transição. Né? Então, assim, nós estamos saindo de um estado de mundo de prova e expiação e passando por um estado de mundo regenerado. E dentro disso, né, existe uma mudança. Mas a gente tem que... Eu estava até conversando isso com esse final de semana com a companheira. E vamos lembrar, gente, hoje, se a gente for analisar bem, nós estamos muito melhor do que há 50 anos atrás. Né? O que acontece é que hoje o crime, a violência, ele viraliza. Então, aconteceu um crime lá no Amazonas, o planeta inteiro sabe. E aquilo choca. Né? Na década de 70, poderia acontecer 1000 vezes mais e a gente não ia ficar sabendo, porque a informação corria devagar. Hoje a informação corre muito rápido. Nós nos sensibilizamos muito, tem uma aparência que está tudo pior, mas em verdade, né, nós estamos tendo o quê? Uma reação mais rápida ao mal. Né? Hoje nós não aceitamos mais o que acontecia 50 anos atrás. Dá boa noite, pessoal. Boa noite. É porque, na verdade, assim, a gente pega informação só por causa dos jornais. Então tá. Né? Mas assim, o que acontece? Hoje nós temos muito mais notícia. Mas pensa bem, vamos analisar. Hoje, né, nós temos uma relação humana muito melhor do que há 100 anos atrás. Né? Há 100 anos atrás as pessoas morriam à míngua e ninguém fazia nada. Né? Os atos de caridade, hoje, por exemplo, tem uma tragédia, um acidente, todo mundo se comove, né? Eu falo a maioria das pessoas, e quer ajudar. Né? Hoje, olha a nossa relação com os animais. Uma coisa que mostra que nós estamos melhorando é a nossa forma de lidar com os animais. Eu lembro, a minha avó materna, que eu amo de paixão, que era uma pessoa boníssima, né? Ela falava pra mim que quando aparecia gato com filhote na casa dela, ela pegava, punha no saco, pegava um porrete e matava tudo.
E não tinha nenhum drama de consciência com isso, não. Matava cachorro na paulada. A minha avózinha, né? Minha Dona Divina, né? Tá lá no plano espiritual. E os livros do André Luiz, tudo, né? Dona Divina, tá lá no plano espiritual. Então ela matava os bichos tudo, imagina. Pegar minha gatinha aqui e matar na bata paulada. Minha avó fazia isso. Hoje isso é inimaginável pra gente, né? Meu pai me contava que quando ele era criança, a alegria dele era matar passarinho. Ele matava tanto passarinho que enchia um cesto. Daqueles cestos de palha, né? Aqueles grandões assim, que a pessoa carregava assim, ó. De tanto pardal e rolinha que ele matava. Matava tudo. E achava graça, né? Acertava com bodoque, né? Estilingue, que eles falam, né? Acertava na cabeça do bicho e matava. Se fizer isso hoje, o menino morre de chorar, né? Você acha que é certo matar passarinho, Luke? Não. Tá entendendo? Muitas vezes a diferença, a gente não percebe, mas é outra cultura. Hoje nós temos muito mais, hoje nós falamos muito mais de racismo, nós falamos muito mais de aceitação do diferente, de diversidade. Por mais que tenha reação contra isso, né, é um espaço que foi conquistado. Ou seja, é um sinal de aprimoramento da humanidade. Há 100 anos atrás, você acha mesmo que alguém podia falar de diversidade? Mulher podia falar alguma coisa com o marido? Né? Na época dos meus avós, o marido era o dono da família. Né? O pai era o dono da família. Né? A relação de um pai com os filhos, né, dos meus pais para trás, o pai era dono da família, podia matar o menino e bater se ele quisesse. Né? E ninguém se metia. Hoje, né, se você escuta, todo mundo denuncia, todo mundo faz. Então nós estamos nos aprimorando. O que acontece é que, como tem muita informação, hoje qualquer coisa que acontece viraliza. Isso é bom. Né? Porque um dos característicos do mundo regenerado é a verdade, a transparência. Né? Os espíritos que vão viver no mundo regenerado, se a gente quiser ficar no mundo regenerado, nós temos que estar preparados para um mundo transparente. Para um mundo onde a gente não se esconde. Né? Claro que existe a privacidade, aquela coisa toda, né? Mas aquela coisa da pessoa levar uma vida totalmente escondida é muito difícil. Por quê? Porque tudo está sendo filmado. Eu estou sendo filmado, estou conversando, né? Então, assim, é muito mais difícil. Né? Então, assim, é uma situação, né, que nós vamos ter que lidar. Mas está melhorando. Né? Não se assuste. Né? Gostaria de entender melhor o que é um parasita espiritual. Esse termo existe? Existe, Rejane. Um parasita espiritual, nós temos dois tipos de parasita espiritual. Né? Existem no mundo espiritual, né, larvas e seres desencarnados, tá, que agem como parasitas, né, espirituais. Se você olha lá dentro da corrente sanguínea do espírito, né, porque o corpo espiritual é parecido com o nosso, né, não dá nem para ver diferença em alguns casos. E às vezes estão tomados lá de vibriões e né, o André Luiz trabalha muito isso no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele fala um pouco disso pra gente. Então existem doenças, né? Nas esferas superiores não, mas do umbral grosso para baixo existem doenças e parasitações espirituais sim, tá? Viroses e bactérias e seres microscópicos espirituais existem. Tá? Existem doenças no mundo espiritual, tá? No mundo espiritual inferior, tá? Tô falando das colônias, não, ali já é outra história. E existe o parasita espiritual, que é o obsessor. Né? Nós temos dois tipos de obsessão espiritual, que é a obsessão da vingança, aquele espírito te odeia, que você fez mal para ele, né? E tem a obsessão do vício. A obsessão do vício é uma parasitose. Eu tenho uma determinada entidade, né, que se alimenta de energias dos encarnados. Por exemplo, tem um espírito, né, que se alimenta, viciado, que se alimenta quando eu ingiro alcoólico, ou quando eu ingiro carne em excesso, ou quando eu uso droga, ou quando eu, né, libero energia sexual desequilibrada em excesso. Esse espírito, ele me parasita, né? Ele faz com que ele me estimula e eu tenho um resultado, né? Por exemplo, ele me estimula a beber, eu bebo, e ele sente a sensação junto comigo e se embriaga junto comigo. Né? Isso também é um parasitismo espiritual, né? De longo curso. Né? Existem parasitas de um encarnado para encarnado. Tem gente que parasita outro encarnado. Né? Hoje, lendo o Evangelho, cai no tema coragem e fé. Coragem da fé. Pode falar um pouco? A coragem da fé é a vivência, né, daquilo que a gente acredita. Né? O que é ter coragem? Coragem é a gente conseguir vencer a si mesmo. O
que ter fé? O que é a fé? O Paulo de Tarso fala que a fé é a firme razão das coisas que se esperam e a prova de tudo aquilo que não se vê. Olha, ou seja, é a razão do que se espera, ou seja, tem uma expectativa de alguma coisa acontecer, e é a prova do que eu não vejo, ou seja, meus sentidos não percebem, mas eu acredito que existe. É a prova do que eu não vejo, isso é a fé. E ter coragem hoje, não é entrar em embate com o outro, e sim manter a nossa intimidade em equilíbrio diante do mundo. A verdadeira coragem é a gente saber lidar com as situações sem perder a nossa identidade, sem deixar de ser o que nós somos, para poder agradar esse ou aquele. Seguir aquilo que os Espíritos falam, que é o verdadeiro tesouro é estar tranquilo com a própria consciência. Estar em paz com a própria consciência. Quer falar? É porque, tipo assim, acreditar que os espíritos bons falam. Ah, tá bom. O Emmanuel está reencarnado? Diz o povo que sim, mas assim, um espírito superior como o Emmanuel, é uma coisa que a gente tem que entender, tá? Um espírito, quando ele reencarna, gente, ele não dá endereço dele para as pessoas acharem ele, não, tá? Então todas as tentativas de falar que alguém é o Emmanuel vão dar errado, tá? Porque nenhum espírito que reencarna, ele fala assim, fulano é o ciclano reencarnado. Normalmente a gente sabe de reencarnação de espírito depois de séculos, porque a gente sabe hoje que o Francisco de Assis é a reencarnação do João Evangelista, quase 1000 anos depois que ele viveu. Então uma pessoa encarnada, por exemplo, eu não vou saber que o Zé da esquina é o Emmanuel, e vou lá e falo, seu Emmanuel, fulano. Até porque a pessoa não conseguiria viver, porque ela estaria atrelada a um passado espiritual. Então os espíritos eles reencarnam com esquecimento do passado. Então às vezes o Emmanuel está escutando a gente falar aqui e ele não sabe que ele é o Emmanuel. Tá? Então, assim, todas essas tentativas de se localizar uma entidade que está reencarnando, principalmente espíritos famosos, normalmente dá errado. Tá? Por quê? Porque os espíritos eles não querem ser identificados, às vezes até atrapalha a missão dele. Imagina que o Emmanuel reencarna, igual o pessoal fala que ele vai ter uma missão na educação. E aí todo mundo fica lá, seu Emmanuel, seu Emmanuel, fala pra gente seu Emmanuel. Não, ele não está aqui para falar de seu Emmanuel, ele está aqui para fazer a missão específica dele. E às vezes para aquela missão específica, o anonimato é a melhor coisa que ele pode ter. Tá? Então os espíritos, quando eles reencarnam, dificilmente, muito dificilmente mesmo, tá? A gente consegue identificar um espírito reencarnado. Muito difícil. Tá? 90, eu posso falar para vocês que às vezes o próprio espírito pode saber e ele mesmo não vai ter coragem de falar para os outros. Porque é complicado virar o pessoa virar assim, não, gente, eu sou o Emmanuel. Aí 10 fala que é o Emmanuel, quem que é o verdadeiro? Então, assim, que ele está reencarnado, a gente sabe. Eu sou da opinião, tá, gente, que o Emmanuel reencarnou ainda como mulher ainda, para poder disfarçar mais ainda, para o pessoal nem sequer sonhar. Então eu acredito que está reencarnado, mas não é nenhum desses que aparece na televisão que fala que é o Emmanuel, que fala que parece, que fala isso, aquilo ali, tudo é só para fazer show, entendeu? Pode ter certeza, se o Emmanuel está reencarnado mesmo, ele está reencarnado talvez num outro sexo, talvez ele seja uma mulher, tá? E tá totalmente desvinculado desse samba do crioulo doido aí, como o pessoal falava quando era criança, de quem que ele é, de onde que ele possa estar. Isso dos gatos minha avó fazia também. Sim, a minha avó era um amor, que fazia. A minha avó paterna, que eu considero como quase uma santa, também fazia. E não tinha drama nenhum de consciência. Vai fazer isso hoje. Nos melhoramos. Hoje temos uma conexão com os animais bem melhor mesmo. Eu estou com o doguinho internado e como o coração dói. É como se fosse um filho. Sim, Gente, é o que eu estou falando. Na época do meu pai, isso não nem do meu avô, do meu pai, O meu pai era um cara que adorava bicho. Mas pode ter certeza, se meu pai tivesse um cachorro, o cachorro dele ficasse doente, sabe o que ele ia fazer? Era a paulada na cabeça do bicho e resolvia o problema. Nunca que alguém ia gastar dinheiro com levar no veterinário. Veterinário há uns 30 anos atrás, gente, era para cuidar de boi, de cavalo, de fazenda, de gente rica. Não era para cuidar de cachorro, não. Você não achava a clínica veterinária. Normalmente o veterinário mexia com agropecuária. Porque as pessoas não tinham esse laço que tem com os animais hoje. É um aprimoramento. O próximo, a gente fica falando assim, porque a gente tem que parar de comer carne. Gente, nós estamos dando espaço para isso. A nossa relação com os animais hoje vai ser o que vai fazer a humanidade parar de comer carne. Nós estamos aprendendo, pouco a pouco, a lidar com os animais.
né? E nós ainda estamos desequilibrados, porque nós tratamos o animal como se ele fosse uma pessoa. E muitas vezes, ao fazer isso, a gente nem respeita o animal dentro do instinto dele. Nem a gente quer moldar o bicho para ele ser um bonequinho, um brinquedo da gente, né? Então nós vamos aprender a respeitar os animais, vai chegar um ponto que nós vamos aprender a respeitar o nosso sem ser dono dele. O animal vai ter direito à liberdade. Se ele quiser ficar por aqui, ele fica. No dia que ele quiser ir embora, vai com Jesus, né? Nós vamos desapegar. Mas isso é um processo. Hoje nós estamos muito melhor, né? Os nossos netos vão ter uma relação com os animais bem melhor do que a nossa. Talvez até mais desapaixonado, porque tudo é pêndulo, né, gente? Então a gente saiu daquela relação em que o bicho é um utilitário, né? Minha avó que tinha gato lá, mas o gato era para poder caçar rato. Se não caçasse rato, porrete na cabeça, né? Minha avó punha o gato dentro do paiol, né? Quem sabe o que é isso, né? E deixava ele preso uma semana sem comida lá dentro. Só punha água lá para ele. Para quê? Para caçar rato. Entendeu? O objetivo dele era esse, né? Não caçou, não morre de fome, azar dele. Quantas vezes eu vi ela tirando gato morto lá pro gato não achou rato nenhum, morreu de fome. Pega outro, entendeu? Hoje isso é impraticável, graças a Deus, né? Pode ter certeza que minha avó reencarnando, ela vai ter uma outra relação com os bichos. Isso foi o que ela aprendeu, né? Espero muito estar encarnado quando a humanidade alcançar essa evolução, porque é difícil demais saber de tanta perversidade ao nosso redor. É o que eu estou falando, nós vivemos na época da informação. Para a gente mudar, nós precisamos saber. Tá? Muita coisa aconteceu no mundo que a gente não sabia. O fato de a gente não saber não quer dizer que não existia. Né? E isso é mais pesado. Né? Então, se você for analisar, quanto eu lembro, isso da minha infância, que a gente morava num apartamento lá no estado do Rio, e tinha uma vizinha nossa que todo dia o marido dela chegava e espancava ela e o menino. E eu lembro, eu devia ter dado o look assim mais ou menos, eu lembro de eu ficar escutando, né, pela parede, né, apartamento, eu ficava escutando ela gritando e chorando do lado de lá, e o menino chorando e o cara batendo neles. Ninguém fazia nada. Nada, né? Ficava um silêncio constrangedor, né? As pessoas olhavam assim, às vezes alguém saía na porta, um olhava pro outro assim e voltava para dentro, né? Porque dentro de casa quem manda é o homem, né? Ninguém se mete. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Até hoje tem isso, né? Hoje isso é impraticável, gente, né? Ou seja, hoje uma situação dessa viraliza, aparece, e muita gente vai chorar pelo que está acontecendo, mas providências vão ser tomadas, né? Antes ficava tudo guardado debaixo do pano, né? Então, assim, o que tá acontecendo não é que está tendo mais perversidade, o que existe está aparecendo, e isso está tirando a gente da nossa zona de conforto. Porque antes eu entrava dentro da minha casa, fechava a porta e fingia que aquilo não existia. Hoje eu estou vendo na internet, eu estou vendo no YouTube, eu estou vendo ali, estou vendo no jornal. Então isso cobra, esse desconforto nos cobra mudança. Nos cobra atitude, nos cobra ação, né? A coragem da fé lá que o Migo está falando. Vamos descobrir na próxima encarnação nossa. Vamos. O mundo vai estar bem melhor. Precisamos... Travou aqui, gente, desculpa. Precisamos aprender que os extremos não são bons, com certeza, né? Mas tudo é um movimento de pêndulo, gente. Tudo que é muito proibido, quando você libera, a tendência é que vá tudo para o outro lado. E até que chegue num ponto de equilíbrio. Né? Então vocês podem ver que hoje nós estamos vivendo muito na época do radicalismo. Então eu vou tudo, né? Vou pegar política, por exemplo, né? Então eu vou tudo para o radicalismo de esquerda. Qual que é a reação do radicalismo de esquerda? Vai o pêndulo, balança tudo para o radicalismo de direita. E tudo dá errado, né? Qual que vai ser a tendência? Que a coisa se equilibre no centro. O equilíbrio, ele nasce do movimento. Então, numa época de muita violência, né, vai ter um impulso muito grande para a paz. Né? É uma coisa que, por exemplo, os historiadores sempre falam. Sempre que a humanidade passa por um momento de crise, por uma guerra, por um momento complicado, depois ela dá um salto. Né? Por quê? Porque existe um efeito, né, polarizado aí das situações. Uma mãe que não consegue evitar que seus filhos cometam erros também será responsabilizada no plano espiritual? Não. Né? Nós somos responsáveis pelo que a gente dá conta. O outro, né, não é nossa responsabilidade. Por exemplo, enquanto meu filho é criança, eu sou responsável por ele. No dia que ele for dando o próprio nariz dele, eu não sou mais. Eu posso até aconselhar, tentar ajudar, falar, né? Mas cada ser é responsável por si. A minha mãe não é responsável pelo que eu sou. Hoje não, ela é responsável pela educação que ela me deu, aquela coisa toda, ela me deu uma base, né? Mas as escolhas em suma são minhas.
Quando o espírito reencarna, ele vem, né, com uma bagagem do mundo espiritual daquilo que ele era. E aí, o que acontece? Nós passamos por momentos de aprendizado espiritual. Né? A gente pode dividir a nossa vida em ciclos de 7 anos. No primeiro ciclo de 7 anos, que é do nascimento aos 7 anos de idade, a criança ela é o reflexo do pai, da mãe. Né? Então a criança o Luke é um mini Marcelo, é uma mini Dineia, né? Que são os pais dele. Ou então, né, quem cria, né? Às vezes é um avô, avó, não importa. A figura, né, materna e paterna. A partir dos 7 anos de idade, o que vai acontecer? Dos 7 aos 14, a criança vai começar a ser influenciada pelo meio onde ela está. É aquela fase que o menino, você vira pro menino e fala, seu coleguinha pular da ponte, você pula também? Aí o menino pensa assim, não. Ele fala não, mas ele pensa, eu quero pular sim. Né? Ou seja, ele quer imitar o grupo, ele quer ser igual a todo mundo da escola, ele quer pintar o cabelo porque o colega pintou o cabelo, ele quer uma camisa de time de futebol que o colega usa. Né? Então ele está ali no meio das modinhas. No terceiro momento, que é dos 14 aos 21, é o momento que a personalidade da encarnação anterior do ser desperta de certa forma. Quando a gente fala de desperta de certa forma, ele não vai lembrar quem ele foi. Mas as tendências, o jeito, né, a forma de entender a vida que ele tinha na outra encarnação, meio que volta. E aí o que acontece? Ele vai ser aquela criança que vai começar a ficar diferente. Aí o pai vai olhar, a mãe fala, não te conheço não. Você está muito estranho, está muito diferente. Você nunca gostou disso. Por quê? Porque o menino está recuperando o passado, dos 14 aos 21. Dos 21 aos 28 é o período chave, tá? Que é o período que a gente vai formar a nossa personalidade atual. Nós vamos ser colocados diante de situações e nós vamos ter 3 escolhas. O que a minha mãe e meu pai me ensinou? O que o ambiente onde eu estava me ensinou? O que eu trouxe do mundo espiritual? Aí nós vamos ver o peso da família. Por exemplo, imagina que eu trouxe do mundo espiritual desequilíbrio. Eu era um fanfarrão, um cara desequilibrado. Mas meu pai e minha mãe me deram uma noção de responsabilidade. Um ambiente onde eu me inseri é um ambiente responsável. Olha o peso. 2 contra 1. Imagina que meu pai é desequilibrado. E a minha mãe também. Mas eu trouxe, né, do ambiente onde eu estou, boas vibrações, boas energias. E eu sou um espírito equilibrado do mundo espiritual. Eu ganho também, eu venço. Entendeu? Então a questão toda tá, né, nessa estrutura. Nós temos um peso na vida do filho? Temos. Mas o ambiente onde nós deixamos ele estar, ele também a gente pode interferir de certa forma, mas o que ele traz do passado dele também. Né? Por isso que algumas pessoas, mesmo que reencarnando em ambientes viciosos, né, totalmente desequilibrado, a pessoa é totalmente íntegra. Por quê? Porque ela é um espírito de luz, ela reencarnou ali, por mais que ela entre na onda quando ela é criança, lá, fique lá, né, no ambiente desequilibrado, acha até graça daqui, não é que ela começa a crescer e se torna ela mesma, fala assim, o negócio não é comigo não gosto disso não. Né? Então assim, a nossa responsabilidade é quando eles são menores. Perdi 2 cachorros esse ano, foi muito triste. Um era labrador, estava muito doente, tinha chegado a veterinária, esquecemos de tirar a corrente dele. Aí no decorrer da semana ele morreu. Nossa, tadinho. Exemplo, se eu sou omisso vendo meu filho ir para o mundo do crime. Nossa, tadinho do cachorro. Né? Só respondendo aqui. O que é ser omisso? Ser omisso é quando você deliberadamente faz algo para prejudicar. Se você fez aquilo que está no limite da sua potencialidade, das suas capacidades, não tem omissão. Né? O que importa é a gente fazer o nosso melhor. Ninguém é cobrado daquilo que não dá conta. Não sofra com isso. Nós somos responsáveis até determinado ponto, mas ninguém controla a vida do outro, não. Por mais doloroso que seja, nem Jesus controla a nossa vida. Jesus ele nos estimula, ele nos ajuda, ele manda espiritualidade, ele dá dica, conselho, mas no final a situação sou eu comigo. Né? Não, tadinho do cachorro. Né? Mas é o cachorrinho da moça aqui que morreu. Né? Outra vez? Não, tipo assim, ó, outra moça? Ou foi a mesma? Ela tá contando a história do cachorrinho dela aqui, que morreu. Né? Mas os animais têm um princípio espiritual que continua existindo. Tá? Eles também estão ligados, eles também são imortais. Tá? Eles têm um princípio espiritual que evolui, se aprimora e se melhora. Assim como o nosso.
Viu? Você fez o que você deu conta, né? Gente, o amor, né? A gente tá falando... Pega aí, só um minutinho. Só um minutinho. Senão eu perco o raciocínio. Gente, o amor, ele se expressa dentro dos nossos limites. Não importa se é um amor por um filho, se é um amor por um cônjuge, por um animal, né? A gente tem que ter a consciência tranquila que a gente fez o nosso melhor. Tá? Nós não somos, né? Às vezes nós somos um tanto quanto arrogantes, né? E a gente quer, né, que tomar conta da vida do outro, né? Então a gente pode cuidar, a gente pode ajudar, a gente pode ser amparo, mas, né, faz parte, né, da vida as escolhas, né? Faz parte. Para crescer é necessário escolher. Vem cá, aqui, ó. Aqui, ó, essa mocinha aqui, ó, né? Fala de animal, né? Essa mocinha aqui, bom, né? Ó, ela já tá velhinha. Mas pelo menos pensa do lado bom. Essa mocinha aqui já tá velhinha, né? Então a gente sabe que a qualquer momento ela pode desencarnar. Essa aqui já tá já é uma vovozinha, né? Por mais que eu goste dela e que eu vá ficar muito triste quando ela desencarnar, espero que você demore, tá? Né? Faz parte da caminhada evolutiva dela, né? Quem ama, quem entende, né? Tem que deixar livre, né? É difícil, né? E o ciclo de vida dos animais, por exemplo, é diferente do nosso. Os animais não vão viver 80 anos, 100 anos. Nem a gente vai, né? O que a gente pode fazer é fazer o nosso melhor dentro do momento que nós temos com ele. Seja por um animalzinho, né? Seja por algo que é mais importante, que é um filho. Né? Então, quando a gente tem um filho, né, nós temos que lembrar que ele é um espírito imortal. Né? Ele está debaixo do nosso cuidado, do nosso afeto, mas ele é um ser que tem as escolhas dele. E nós temos que ajudá-lo, porque à medida, cada dia que passa, ele vai se tornar mais independente da gente. Né? Então nós somos participantes das vitórias, nós somos participantes, né, daquilo que acontece com eles, mas nós somos cada vez menos responsáveis. Né? Diferente do animal. O animal ele não sabe o que faz. Né? O animal ele atende os instintos. Se eu apertar ela aqui, ela vai me morder. Por mais que ela goste de mim, por mais que, né? Ela tá aqui, ó, mexendo o braço aqui, ó. Se eu apertar ela vai me arranhar e vai me machucar. Quando eu dou remédio para ela, que a gente tem que dar remédio para ela sempre, ela me arranha. Porque é a reação que ela tem. Ela não dá conta de entender a vida de outra forma. Né? Então, assim, espiritualmente falando, ela ainda está no estágio que o instinto domina. O ser humano não. O ser humano já está no estágio em que ele escolhe. Ah lá, quer descer, ó. Já está enfiando a unha em mim para descer, ó. Olha lá. Meu filho tem 17 anos, foi diagnosticado com autismo, lutando nos 12 anos para ter seu lado. Ele foi da nossa vida passada. Não entendi muito bem o que você escreveu, meu amigo. Só a parte que ele tem 17, né? E foi diagnosticado com autismo. Passo o evangelho lá para mim e minha família. Em seguida faço pelos meus filhos, irmãos e animais. Isso aí, Larissa, você está fazendo a sua parte, né? E assim, muitas vezes reencarna na nossa família, né? Voltando aqui para nossa companhia que tem o filho autista, né? Nós temos aí um trabalho com autismo, né? Então a gente sabe muito bem, né? Ele fala da nossa vida passada e hoje sua irmã tem 9 anos. Interessante, alguns espíritos falam disso, né? Existem espíritos que falam do passado, né? Gente, o autismo, né? Entrando um pouquinho na questão do autismo, né? O autismo não é o que o pessoal imagina. Posso dizer isso para vocês, tá? Para muita gente, inclusive espíritas, tá? Autista é aquela criança que fica balançando para trás e para frente, né? E não fala com ninguém e vive dentro do mundo dela. Hoje nós já sabemos que o autismo não é só isso. Isso aí é só o caso mais grave. Os autistas são espíritos que processam um pensamento diferente. Eles estão encarnados e estão nos ajudando a mudar nossa forma de entender a vida. Né? Eles não conseguem lidar com mentira, com dissimulação. Isso, aos nossos olhos, é perda. Mas no mundo regenerado, é ganho. É uma criança que não sabe mentir. Uma criança que não sabe enganar.
né? Na nossa sociedade parece que isso é perda, não é perda não. Tá? Muita coisa nós temos que aprender a enxergar o mundo de maneira diferente. É o segredo, né? Então vamos, né? É porque eu não entendi, tá? Eu que peço desculpa a você, tá? Não tem problema erro de digitação, não. Eu que não entendi também, né? Então, tá? Então nós nos desculpamos, tá bom? Né? Mas assim, tem muitos espíritos que têm limitações aparentes, tá? Que trazem uma sabedoria profunda. Né? Vamos aprender uns com os outros, né, Luke? Uhum. Pelo menos vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar que a gente tá junto, né? Uhum. É isso aí. O que importa é o amor. Exatamente. Né? As questões de interação social, uma outra coisa ali, isso aí aprende. Né? Mas nunca deixe alguém querer consertar o seu filho. Seu filho é especial por si só. Ele é o melhor do que ele é. Né? Esses especiais que vêm ao mundo para nos mostrar o mundo. Com certeza, nós temos que aprender. Né? A gente sabe que muitos casos de reencarnações com dificuldades são frutos de escolhas do passado, mas muitas são para ensinar. Tem muito espírito que reencarna numa condição limitada para dar exemplo à família, para ensinar valores de afetividade, de desprendimento. Né? Tem entidades que, como diz o Emmanuel, se crucificam na matéria, no sentido que eles entram num corpo físico que não lhes faz jus, né? Ou que tem dificuldades para poder trabalhar aspectos do amor em família, para atrair para si corações ali, né? Não porque eles são devedores, e sim porque eles estão ali numa missão sacrificial. O espírito de luz fala assim: eu vou reencarnar ali, não vou falar, não vou, né, vou ter dificuldades extremas, porque eu quero reunir todo mundo em torno de mim. O tempo que eles vão estar cuidando de mim, eles não vão estar brigando, eles não vão estar fazendo besteira. Então eu vou. Né? Isso para nós é inimaginável, né? Porque nós não temos esse nível de desprendimento. Fala assim: eu amo tanto alguém que eu quero reencarnar cego e surdo para poder tirar aquela pessoa do vício. Imagina? Será que nós damos conta? Eu não daria, não. Ligar para a espiritual e falar: não, né? Aquele ser que eu amo está fazendo muita coisa errada. Beleza, eu quero reencarnar tetraplégico. Para aquela mulher lá que eu amo tanto, ela vai ser minha mãe e ela não vai ter tempo de fazer besteira porque ela vai ter que cuidar de mim. Eu teria coragem? Eu ia mandar outro, né? Eu mesmo, será? Né? Ficar lá falando: não, vou ficar 30 anos. Imagina? Isso é amor. Né? Não, a gente não tem que mudar ninguém, a gente tem que fazer o que a gente dá conta. É claro que a gente tem que ajudar, melhorar a condição, o que a gente puder. Mas mudar? Não se muda o amor. Né? Ajuda-se. Né? Dá-se sustentação, dá-se suporte. Né? Mas o que importa é o amor. Né? O que importa é o sentimento. Né? E nós temos que olhar, são crianças que nos ensinam muito. Tolo é quem não aprende com o diferente. Tolo é quem não aprende com o diferente. Né? Aprenda com ele, ajude-o, né? Naquilo que ele considera importante, né? Dê a ele o que você puder de melhor, mas lembre-se, né? Muitas vezes quem sofre com algumas coisas somos nós e não a criança. Né? Já me falaram isso uma vez, né? Eu não esqueço isso. Quem está sofrendo é você, né? A criança não. Né? Porque você quer isso ou quer aquilo. Né? Então vamos trabalhar, né, essa questão, vamos, né, abrir o nosso coração e a nossa mente. Gente, nosso tempo está chegando ao fim, né? Nós estamos aí no finalzinho do estudo. Né? O que a gente pode fazer é agradecer a Jesus, né? A espiritualidade amiga aí que tanto nos tem ajudado. Né? Nós vamos falar mais sobre essa questão de autismo, de fazer um estudo sobre isso, acho importante. Né? Lá no nosso grupo lá do Amigos do Caminho, a gente tem até uns estudos gravados sobre o tema. Né? Mas saibam, né? Nem sempre imitação é atraso espiritual. Tá? Jesus reencarnou um corpo de carne, igual o nosso. Quem é Jesus? Né? O Cristo planetário, a luz do mundo. Né? Para ele entrar num corpo nosso é igual a gente entrar num corpo de uma barata, gente. Jesus estava limitadíssimo naquele corpo dele e olha o que ele fez pelo mundo. Tá? Aquele corpo não fazia jus a ele, não. Então existem, né? É isso aí, amigo, né? A gente, né, já até falou algumas vezes, né?
Ponto de união. É o espírito de luz que está dentro da nossa casa. É um ser que veio para aglutinar. Né? Quando eu comecei na doutrina espírita, gente, eu ia nos hospitais, eu trabalho no hospital, né? Ficava olhando lá o pessoal no CPI e falava assim, nossa, é dívida, é karma, gente. Cuidado. Alguns casos é karma, alguns casos o espírito se comprometeu no mal e aí vem com uma... Sim, é verdade. Mas muitos não sabem. Por isso não nos compete o julgamento. Você quer saber se um espírito está passando por prova ou se ele está em missão? Veja o que ele provoca no entorno. Espíritos em provação, em sofrimento, eles provocam raiva, ressentimento, né? Briga, desequilíbrio. Espíritos equilibrados, mesmo num corpo limitado, eles são focos de luz, é como uma estrela que atrai todo mundo. Vejam. Aí vocês vão saber que tipo de espírito vocês estão lidando. Não tem como alguém que só trai amor, né, não ser um espírito iluminado. Vamos julgar menos, vamos amar mais. Sim, Jesus, né? Jesus é diferente de todo mundo, né? Para o popular, para os amigos dele é maluco, né? Jesus, né? Pessoal, nós vamos terminar o nosso estudo pedindo pelas crianças autistas, pelos nossos animaizinhos, por aqueles que amamos, por aqueles que precisamos aprender a amar, pelo mundo, pela humanidade, por cada um de nós. Dá-nos, Senhor, a esperança e a fé. Como disse o nosso amigo Migo, a coragem que vem da fé. Não a coragem da disputa, do embate, mas a coragem de mudar, de pedir perdão, de pedir desculpas e de entender que sabemos pouco, que precisamos aprender mais. Envolve, Senhor, os nossos corações, nas vibrações desta prece, e permite que cada um que nos escuta receba a parcela de luz de que precisa, para que multiplique e para que enche o seu lar, com paz, alegria e esperança. Fica conosco, Senhor, nas vibrações do dia a dia, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Quer dar uma boa noite, pessoal? Boa noite. Boa noite, né? Boa noite a todos, né? Até quarta-feira, que a gente tem o nosso estudo de mediunidade, tá? Fique com Jesus. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.